Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo Diário dos Campos. Para falar um pouquinho sobre os impactos da Covid na educação, o que deve ser feito daqui para frente e quais foram as últimas ações da UEPG, nós convidamos o reitor da universidade, o Miguel Sanches Neto, para conversar um pouquinho com a gente. Bom dia, reitor, obrigado pela sua presença. Bom dia, Milena, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo portal DC+. É um prazer muito grande estar aqui falando da Universidade Estadual de Ponta Grossa e do papel dela nesse momento tão complexo no mundo todo. A gente colocou como tema a questão da educação, como recuperar o tempo aí que foi perdido esse ano na educação. Mas eu queria começar questionando uma notícia mais recente que foi anunciada ontem, que é a relação da universidade com a implantação do IML, que já é uma demanda antiga de Ponta Grossa. Ponta Grossa já estava precisando dessa unidade há algum tempo e a UEPG anunciou que vai construir uma unidade do IML junto ao campus da universidade. De que forma isso será feito e por que a universidade está se envolvendo nessa questão? Milena, desde que nós assumimos a reitoria há 2 anos, o projeto sempre foi fazer com que a universidade se aproximasse mais da comunidade, que nós dessemos mais respostas para a comunidade como um todo. Uma das coisas mais chocantes que eu presenciei durante a campanha de reitor foi uma pessoa da comunidade que estava numa conversa e ele disse: e para nós, que nunca faremos uma universidade, qual é a proposta que o senhor tem? Então essa sociedade que não entrará na universidade, seja na nossa ou numa outra universidade, ela precisa também ter uma atenção por parte da universidade. Partindo desse princípio, a gente construiu um plano estratégico que previa, já em 2018, um maior relacionamento com a sociedade. E um dos problemas crônicos de Ponta Grossa, como você falou, foi e é o IML. E nós sofremos na carne isso porque o IML está precariamente instalado em containers, esteve bastante tempo lá no hospital e ainda tem uma parte dele que continua no hospital universitário. Então, a partir dessa demanda que nós conhecíamos historicamente e do problema que nós estávamos vivendo, nós fizemos uma provocação para a Secretaria de Segurança de fazer uma parceria de construir o IML dentro do campus de Uvaranas. É uma parceria pelo seguinte: junto vai ter um centro de anatomia para os alunos fazerem os seus estudos com todos os materiais da universidade e ao lado vai ter o IML, onde vai funcionar a polícia científica, onde poderá funcionar o serviço de verificação de óbitos. Nós temos trabalhado, Milena, com a ideia de que todos os nossos espaços têm que ser multiusuários, quer dizer, um espaço público feito com dinheiro público, ele tem que ser o mais utilizado possível e tem que ser aberto ao maior número de pessoas que a gente possa colocar dentro desse espaço. Então essa ideia que nasceu pensando nisso e pensando na possibilidade de fazermos residências técnicas, como uma residência em medicina legal. Como que vai ser o procedimento? Nós recebemos do governo do estado R$380 mil, licitamos todos os projetos estão em fase de finalização, faltam agora só as conferências e com esses projetos nós inicialmente iremos até o Ministério da Justiça para reivindicar esses recursos que virão para o EPG fazer a licitação dessa obra o ano que vem. O deputado Hussein Bakri, junto com o deputado Rodrigo Stacho, garantiram colocar na lei orçamentária de 2021 5 milhões e em 2022 mais 5 milhões para que ficasse garantido, se não conseguirmos a verba federal, que esse prédio seja construído nos próximos 2 anos. Então, além de um serviço para a população, que é o que o IML faz, ele também vai passar a ofertar uma nova oportunidade dentro da universidade, que é a residência médica. A residência médica e também a experiência dos nossos acadêmicos na área de saúde, que poderão acompanhar todo o trabalho do IML
e que vão adquirir na prática alguma coisa que eles não conseguiriam se o ML não estivesse próximo da universidade, porque o ML vai ficar próximo do HU, próximo dos cursos da saúde, num triângulo que a gente tem chamado de triângulo da saúde, porque é muito próximo um do outro para criar essa interação dos nossos acadêmicos com os profissionais das diversas áreas e agora com a área do ML. O senhor comentou que deve entrar uma verba de 5 milhões no orçamento do próximo ano e mais 5 milhões para 2022. Qual que é a previsão de colocar o IML em funcionamento? Nesse prédio que nós estamos projetando, primeiro que ele é um prédio modelo, são quase 3 mil metros quadrados, tem auditório, toda a parte de trabalho do EML vai ser feito dentro de uma galeria com vidros que os alunos vão poder ver de cima os procedimentos. Então, os alunos de medicina, de enfermagem vão poder acompanhar de cima todo o procedimento, né? Então ele é um prédio modelo, né? Não é um prédio a mais apenas para se colocar o EML, não é adaptar um prédio para o EML. Então ele é complexo, a gente calcula que em agosto de 2022 a gente esteja entregando o prédio. Ainda não foi definida a mobília que a gente chama, né? Quer dizer, o recheio do prédio ainda nós não sabemos de onde virá o dinheiro, são mais 2,5 milhões, que é uma avaliação que a gente tem, que é equipamento, móveis, enfim, né? Essa é a obra apenas. Mas é um recurso que pode ser buscado aí ao longo de 2 anos, 1 ano e meio pelo menos, né? A experiência que a gente tem na UEPG nesses 2 anos, que foram 2 anos de crise, se você pegar desde 2014, mas mais intensamente 2015, o Brasil entra numa crise e essa crise ela tem um reflexo violento nas instituições públicas. Nós até agora não sentimos ainda dificuldade de obter recursos porque a gente tem projetos. Quando você tem um bom projeto, quando você tem um produto que você apresenta isso para os órgãos financiadores, você obtém com muita facilidade esses recursos. Vou dar o exemplo do restauro do Museu Campos Gerais. Esse projeto de restauro eu comecei quando eu era pró-reitor em 2008. Ficou parado, nós voltamos e conseguimos do Ministério da Justiça 10,5 milhões para fazer o restauro que está na conta da UEPG. Então, os recursos hoje, seja para a Prefeitura, seja para o próprio Governo do Estado, seja para os órgãos públicos do Governo do Estado, os recursos virão também e cada vez mais de projetos que a gente apresente para as instituições que são financiadoras nas mais diversas áreas. Acho que não teremos problema para isso. Não, tá certo. Agora sim, comentando sobre o nosso tema principal, os impactos da Covid na educação. Será possível terminar o ano letivo ainda em 2020 para alguma turma da universidade, considerando que a universidade ficou parada por 4 meses, de março a julho, e desde o final de julho, do dia 20, vem tendo aulas remotas? Do ponto de vista teórico, assim, poderíamos, cursos que não têm atividades práticas intensas, essa é uma possibilidade que pode ocorrer se o colegiado de curso fizer uma concentração desses conteúdos. Muitos professores, antes ainda do retorno das aulas online, da abertura do calendário, eles mantiveram um acompanhamento dos alunos com conteúdos, com lives e já estão mais adiantados. Outros estão menos adiantados, mas a nossa previsão é que o ano letivo de 2020 acabe em fevereiro, final de fevereiro, começo de março de 2022. Então a gente está trabalhando, o ano não vai ser perdido, mas é como quando há uma greve. Quando há uma greve, você prolonga o calendário para o ano seguinte e depois no ano seguinte, no outro ano, você corrige essa defasagem de tempo do calendário e ele volta a ser normal. Essa é a nossa expectativa. Considerando essa defasagem, ela não afeta tanto as primeiras turmas dos cursos, justamente porque é possível ajustar ao longo do ano. Mas em relação aos últimos anos, aos últimos semestres, as turmas que estavam se programando terminar a graduação agora em dezembro, como que fica essa questão? Os últimos anos serão os anos que a gente vai priorizar no retorno das atividades presenciais.
né? É um consenso que nós estamos construindo ainda com os coordenadores de curso, com os diretores de setor, que a gente, quando começarmos as nossas atividades práticas, por exemplo, que o problema sempre é a atividade prática, que a gente comece pelos últimos anos para que não haja um prejuízo para a formatura desses alunos. Gostaria também de lembrar que nós conseguimos formar medicina seguindo uma lei que permitia que se o aluno de medicina tivesse 75% das suas aulas práticas, do seu internato cumpridos, a gente poderia formá-lo, né? E nós formamos a última turma, então nós conseguimos adiantar essa turma até porque havia uma demanda de médicos para atender a Covid. E a possibilidade de voltar às atividades presenciais, sejam elas práticas ou teóricas, ainda em 2020? O nosso calendário está suspenso pelo Conselho para aulas presenciais até 31 de dezembro de 2020. Mas a gente está estudando agora porque está saindo um novo protocolo da Secretaria de Saúde que está flexibilizando a ocupação de espaço. Já saiu agora, semana passada, o dia 16, não me lembro bem o dia, agora o dia 12, o governador já autorizou que as instituições, os reitores, pudessem fazer o retorno com biossegurança da parte administrativa. Então hoje, inclusive, eu tenho uma reunião com os representantes dos funcionários e com o sindicato para a gente discutir esse tema. Então eu acredito que algumas atividades dos últimos anos práticas a gente vai conseguir fazer se a pandemia não crescer, né? Nós temos que sempre pensar que a pandemia ela é flutuante, nós não temos um controle sobre ela. Se aumenta o número de contaminação, é claro que é uma retração dos próprios órgãos fiscalizadores em relação ao retorno de atividades presenciais. Se diminui a contaminação, nós poderemos talvez retomar mais para o fim do ano. Não as aulas, mas as atividades práticas, principalmente dos últimos anos. Ou seja, as aulas estão suspensas presencialmente até dezembro, mas podem ser retomadas as aulas práticas dos últimos anos para que haja a possibilidade de formar turmas ainda dentro de 2020. Essa é a nossa expectativa. Como eu disse, isso está sendo debatido, né? Isso não é uma decisão do reitor. É importante também dizer para quem está nos acompanhando, o reitor tem que se reportar a 3 conselhos, que é o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para as questões didáticas, o Conselho de Administração para tudo que envolve investimentos e, por fim, o Conselho Universitário. Essas discussões são feitas no Conselho Universitário, que é a instância máxima da instituição e que tem representantes da sociedade civil dentro desse conselho, que tem representantes do governo do estado, que tem representantes discentes, enfim, nessa instância, nesse debate com o conselho que a gente vai definir, com os conselhos, porque são mais de um, que a gente vai definir isso, mas é uma possibilidade. A segunda quinzena de março foi ali o período que marcou a intensificação da pandemia aqui no Paraná, principalmente em Ponta Grossa, a partir do dia 19, por ali a gente teve o fechamento de diversos estabelecimentos por até 2 semanas. Desde então, várias universidades e faculdades voltaram a ter aulas, ainda que remotamente, né, de forma online, mas a UEPG demorou ali de março até julho para implementar essas aulas online. Por que houve essa demora de quase 4 meses para retomar as atividades com os alunos? Bem, a situação não foi bem assim, Milena. No dia 16 de março, eu suspendi o calendário de forma ad referendo, quer dizer, sem passar pelo conselho. No dia 17 de março, nós fizemos uma reunião do Conselho Universitário e o Conselho Universitário manteve a suspensão das aulas. A partir daquele momento, nós começamos a trabalhar com os nossos professores, com os nossos alunos, uma formação para que eles pudessem trabalhar no modo de atividades remotas, porque nós temos em torno de 800, 900 professores e nós abrimos um curso para preparar esses professores para as atividades remotas já logo no início, e foram 350 quase inscritos. Então eram pessoas que não tinham uma experiência com a atividade remota.
esse tempo nós não ficamos parados, nós ficamos debatendo o modelo, nós ficamos dando atividades remotas não obrigatórias. Aqueles professores que já tinham a familiaridade com o instrumental, eles mantiveram os alunos com atividades remotas não obrigatórias. Então, o aluno não era obrigado a assistir às aulas, mas ele tinha a oportunidade de assistir. E o principal ponto para nós é que nós tínhamos que comprar computadores, telefones e internet para que os alunos de baixa renda, os alunos em situação de fragilidade econômica, que é o termo correto, não ficassem de fora das atividades remotas. Porque se você é uma universidade pública, você tem que permitir que todos frequentem. Então nós compramos computadoras, nós distribuímos 120 laptops, nós recebemos, fomos muitos comprados durante a pandemia, outros que nós já tínhamos na instituição. Nós compramos pacote de dados para os nossos alunos, recebemos da Receita 300 smartphones, que 100 já foram distribuídos. Então nós tivemos que criar uma estrutura para que as aulas pudessem acontecer. E nós tivemos também que fazer um trabalho de convencimento, porque não é todo mundo que se sente confortável no ensino remoto. Então, foi um período que eu não acho longo, foi um período de adaptação da universidade para que nós pudéssemos ser eficientes na hora de fazer as atividades remotas. Tanto é que o modelo da UEPG foi seguido por todas as outras estaduais do Paraná. Embora algumas, como a Unicentro, tenham começado antes, depois acabaram utilizando muito do nosso modelo de educação de atividades remotas. A UEMP, que é a Universidade do Norte do Paraná, ela começou, parou, voltou, parou, porque era um universo desconhecido para muita gente. Então, acho que o tempo foi um tempo de adaptação e nós não ficamos, professores, alunos e administração não ficou parado nesse tempo. E hoje nós temos uma situação, muitos relatos de cursos do sucesso que tem sido as nossas atividades remotas. Tá certo. Nesses 4 meses, então, a universidade usou para fazer a adaptação, para garantir a continuidade do ensino acessível para todos e também organizar as atividades. Exatamente. Né? O senhor comentou também que houve um processo de convencimento. Isso a gente vê em todo o país. Não é todo mundo que acredita na qualidade do ensino à distância, que ela seja igual ou similar à do ensino presencial. Como que a universidade vem trabalhando isso para que seja o mais perto possível do ensino presencial? De que forma usar essas aulas online para que elas tenham a mesma qualidade que sempre foi garantida pela universidade? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós temos que pensar, no meu caso, ou a minha geração, que eu venho de uma formação toda analógica. Eu venho de uma formação como professor de quadro negro e giz. Eu venho de uma formação de uma aula que você debate com os alunos presencialmente, né? As gerações que estão na universidade hoje são as gerações já do smartphone, já são as gerações da popularização da internet, já são as gerações que nascem dentro do ambiente virtual. Então, a pandemia teve um papel positivo que foi nos despertar para um fato muito importante, que nós estávamos dentro de metodologias que eram metodologias da nossa geração, né? E isso acho que foi um fator positivo da pandemia, né? Hoje, como que manter a qualidade? Utilizando as metodologias ativas. Então, nós temos que fazer uma modificação da nossa metodologia. E essas metodologias ativas, para dar um exemplo, você passa o conteúdo, ou você trabalha com o aluno antes dele chegar na sala de aula, antes dele chegar na sala virtual. E só depois é que o professor está ali para um debate, para uma reflexão sobre o que o aluno aprendeu. Então, o aluno tem uma aprendizagem muito mais ativa com essas novas metodologias. Essa mudança de chave, né, que a gente tem que fazer, a gente faria com o passar dos anos, mas ela foi precipitada pela pandemia.
Tá certo. Como o senhor falou, todo mundo sabe, a UEPG é uma universidade gratuita e pública. E o sentido de pública não é só ela ser gratuita, mas também prestar um serviço à população. A gente viu que já no início da pandemia, a UEPG assumiu a responsabilidade para si de tornar o hospital universitário a referência regional no tratamento da Covid. E além dessa responsabilidade, também recentemente assumiu a gestão do hospital, que era chamado da criança, e hoje é o Hospital Materno Infantil da UEPG. Porém, essa gestão ela foi determinada até o final do ano, a princípio. Isso deve continuar, isso deve ser definitivo? De que forma que vai ser feita a gestão do Hospital Materno Infantil daqui para frente? Bem, primeiro, além desses dois grandes papéis que é do Hospital Universitário e do Hospital Materno Infantil, né, da constituição em parceria do Hospital Materno Infantil, nós tivemos inúmeras outras atividades. Por exemplo, produzimos álcool gel para a população, distribuímos gratuitamente, produzimos máscaras e distribuímos gratuitamente para a polícia, para o exército, para os catadores de reciclado, fizemos campanhas de cestas básicas para distribuir para a população do entorno do nosso campus e também para alunos, criamos bolsas de permanência, 88 bolsas de permanência de R$400 para distribuir entre aqueles alunos socialmente fragilizados. Foi um conjunto de ações e assumimos quatro praças, digamos assim, de combate ao Covid. Ponta Grossa e Campos Gerais, nós estamos trabalhando com a CESA, com alunos e professores nossos. Curitiba e região metropolitana, nós que estamos tocando toda a parte de acompanhamento, por exemplo, do DEPEN, do Sistema Penitenciário, né? É um dos nossos, onde nós atuamos, e Paranaguá e Litoral e Telêmaco Borba, também que foram ações de professores e de alunos durante a pandemia e que se deslocam para esses lugares para fazer orientação e atendimento nesses locais. Um dos símbolos dessa ação, que é o edital Covid, a UEPG foi a que mais área cobriu em todo o estado do Paraná. Nós estamos todos os dias, o SEASA em Curitiba está aberto, das 10 da noite às 6 da manhã nós temos professores e alunos lá acompanhando a entrada e a saída dos caminhoneiros que trazem o produto para ser revendido. Nesse bojo, nesse grande bojo, é claro, as joias da coroa são o HU e agora o materno infantil, que o HU, de maneira inovadora, o professor Everson Krum colocou barracas para fazer triagem fora do hospital para evitar a contaminação, depois logo na sequência um andar inteiro só para o Covid e como desdobramento assumimos o Hospital da Criança. Como o prefeito Marcelo Rangel, ele termina o seu mandato em 31 de dezembro, nós achamos prudente que nós só assinássemos um convênio até 31 de dezembro. Quando o novo prefeito ou a nova prefeita assumir, nós voltaremos a conversar com a equipe da pessoa que assumir, com a Secretaria de Saúde do Estado e se há interesse em que continuemos no Hospital Materno Infantil. O Hospital Materno Infantil também é campo de estágio para o UEPG, vai permitir novas residências, como em obstetrícia, né? Então ele é um espaço didático para nós também, além de ser de atenção para a comunidade. E com essas novas equipes, nós vamos definir qual será o destino do Hospital Materno Infantil. Se for para ficar com a UEPG, a minha reivindicação é que seja feita uma transferência do imóvel para a UEPG. Por que a transferência do imóvel? Para que nós possamos fazer licitações de obras, para que possamos fazer investimentos com recursos via UEPG no Hospital da Criança. Mas para isso, a peça fundamental é o novo prefeito ou a nova prefeita. Ficará na mão dele ou dela o que nós faremos com o hospital. O custo do hospital hoje ele é alto, ele passa da casa de R$1 milhão. A universidade, o Estado, teria como bancar o hospital, que hoje, até então, era bancado pela Prefeitura? Veja, a parte que nós instalamos no Hospital Materno Infantil já estava em funcionamento no Hospital Universitário.
Essa parte já está prevista no orçamento que a universidade recebe da Secretaria do Tesouro via Secretaria de Saúde. Novos serviços, como é o caso do PAI, ou qualquer outra coisa, o aumento de fluxo de trabalho dentro do Hospital Materno-Infantil, para isso será necessária uma suplementação do orçamento do Hospital Universitário para que ele possa manter com qualidade o Hospital Materno-Infantil. Seja nas aulas, seja na pesquisa, seja na extensão, seja na saúde, nosso compromisso primeiro é a qualidade. Porque quando você coloca um hospital que ele é escola, ele não pode ser um hospital com problemas, porque você está formando pessoas. Então nós queremos colocar acima de tudo a qualidade, estamos colocando, e para isso precisa investimento. Tivemos uma conversa com o secretário Beto Preto há um mês e meio, e o entendimento dele é que a secretaria tem como fazer esses repasses nos anos seguintes. Há como fazer os repasses e há também o interesse de continuar gerindo o hospital. A universidade ela é um órgão, digamos assim, ela é um elo de conexão, né? Quem tem que ter o interesse é o prefeito ou a prefeita e a Secretaria de Saúde. Se convocada, a universidade vai continuar fazendo a gestão do hospital. Se esses parceiros entenderem que não, nós temos o nosso hospital que está em ampliação. Tem uma maternidade que está sendo construída, está em fase de finalização. Essa maternidade está no final da obra, dentro de acho que um mês ela é entregue, um prédio que foi destinado para a maternidade. Enfim, possibilidades nós temos para ofertar o serviço para a comunidade. Muitas vezes, quando a gente fala na palavra hospital, primeiramente se remete ao médico e ao enfermeiro, mas também há outros cursos da área da saúde que podem aprender atuando no hospital. Ele é positivo no sentido didático da universidade para as ciências da saúde, né? Sim, nós já temos as nossas residências multiprofissionais, que nós temos então, além de enfermagem e medicina, que são, digamos assim, os mais, como você falou, visíveis. Nós temos a odontologia, que faz residência lá, farmácia, que faz residência lá. Nós não temos curso, mas temos residência em psicologia, né? Mas a UEPG não tem o curso de graduação em psicologia. E isso pode ser ampliado, né? Outros cursos, como educação física, podem ocupar aquilo como um espaço de estágio. Ou, por exemplo, pedagogia. Turismo na área de hotelaria, porque o hospital tem uma área muito forte de hotelaria. Enfim, o hospital escola, ele é esse espaço de aprendizagem dos nossos acadêmicos e é esse espaço de pesquisa e de extensão também dos nossos professores. Tá certo. E um último assunto que a gente queria comentar. Nos últimos dias, o senhor assinou uma carta aberta aos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, solicitando o apoio à universidade, o apoio a garantir a continuidade da qualidade do ensino e a gratuidade e a universidade ser pública. O senhor assinou como reitor da UEPG. A instituição já se posicionou dessa forma em outros pleitos eleitorais? Não, nunca. Foi uma postura que nós assumimos nesse momento, porque em vez de apoiar o candidato A, B ou C, né, a UEPG resolveu apoiar as parcerias da prefeitura com a UEPG, seja quem for o prefeito ou a prefeita, né? Então, assim, o nosso compromisso primeiro é que dentro dessa ideia de espaços multiusuários, dentro dessa ideia de parceria, dentro dessa ideia de você não duplicar estruturas, nós nos posicionamos nesse sentido, de que seja quem for o próximo gestor ou gestora do município, que a gente continue com novas parcerias e que saia fortalecido e que ele defenda a universidade pública. Por que uma universidade é maior do que a outra? A gente ouve muito isso. Londrina é a maior universidade estadual do Paraná. É verdade. Por que Londrina é maior do que a Unicentro, do que o EPG? Do que o EPG? Nós temos no mesmo ano, 1969. Né? Porque houve uma adesão política dos políticos da região de Londrina maior à universidade e defenderam a universidade perante o governo do estado, perante o governo federal.
houve um suporte político para essas universidades crescerem mais do que a gente. Então a carta é nesse sentido de que nesse momento em que naturalmente ocorrem divisões, disputas e que a universidade não se envolva nessas disputas, enquanto universidade, logicamente, que nós temos os professores, a nossa equipe terá toda a liberdade de votar, de ajudar qualquer candidato, mas que a universidade fique acima dessas disputas e é que a classe política se mantenha unida depois das eleições para defender a universidade pública brasileira em primeiro lugar, a Universidade Estadual do Paraná em segundo lugar e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, em primeiro lugar, antes de tudo, porque é a nossa universidade. A carta tem uma função, então, de fortalecer a UEPG e de pedir o apoio dos políticos. Para nós, a grande importância que a gente dá para esse momento político é que as pessoas que saiam vencedoras desse pleito, eles continuem ajudando a UEPG. E as que não saírem vencedoras, que também continuem ajudando a UEPG, porque nós estamos acima das disputas partidárias. A carta, cita o senhor, reforçou agora que a universidade não vai se posicionar a favor de um ou outro candidato, portanto ela é partidária, mas que também ela tem reivindicações que já foram feitas em uma carta aberta publicamente aos candidatos. Perfeito. Como que está a relação da universidade enquanto instituição com os candidatos à prefeitura? Já há uma conversa, já há uma troca de ideias? Como que está essa relação? Assim que nós fizemos a carta, nós abrimos a universidade para receber os candidatos com as suas equipes. Para que nós estamos recebendo os candidatos? Para tirar dúvidas, né? Se a pessoa nos pergunta alguma questão, como é que eu faço para fazer um convênio com a universidade? Porque tem candidato que não tem essa experiência de gestão com a universidade. Ou como é que eu faço, é importante isso, tirar muitas vezes dúvidas. Nós estamos recebendo todos os candidatos. Na sexta-feira recebemos o candidato Márcio Paulic e Ricardo Zampieri. Agora nessa semana, na segunda-feira, recebemos o professor Edson e amanhã receberemos a deputada Amabel, né? Mas nós fizemos eu fiz um contato pessoal com todos os candidatos e coloquei a universidade à disposição, porque muitas vezes um candidato precisa de um estudo. Ele será disponibilizado esse estudo porque ele é público, ele foi feito com verbas públicas dentro de uma estrutura pública. Claro que nós não daremos assessorias a nenhum candidato, mas nós abrimos a universidade para que todos possam debater as suas propostas conosco e que nós também possamos pontuar essas reivindicações, né, presencialmente. Tá certo, reitor, muito obrigada pela sua presença, pela sua disposição em conversar conosco. Eu que agradeço esse espaço e gostaria de aproveitar aqui e dizer que eu acredito que o ensino vai sair fortalecido e modificado depois da pandemia, né? Eu acho que é importante a gente ter isso como uma esperança, como um projeto, com uma clareza muito precisa. Nós sairemos modificados, mas melhores, né? Mais próximos das gerações que nós recebemos nas escolas e nas universidades. Obrigada. Obrigada a você que também nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista fica disponível aqui no nosso Facebook, no nosso portal, e também você pode conferir os principais pontos que foram destacados hoje na nossa edição impressa de amanhã do Diário dos Campos. Até a próxima!